percebeu a necessidade de um projeto direcionado ao público infantil, que apoiasse o processo de ensino e aprendizagem nas escolas. A construção de uma plataforma digital como esta, Ludimundi, ela tem que ser feita por pessoas muito especiais, porque não tem como você construir algo para as crianças se você não tiver dentro de você também uma criança viva. Só assim você vai encontrar essa identidade e esse alinhamento com aquilo que você está fazendo para servir as crianças. O processo de criação iniciou-se com alguns esboços que fazia. Ao dormir, em meus sonhos, as personagens e ambientes simplesmente surgiam. E, curiosamente, essas personagens eram muito divertidas e os ambientes eram completos. Com essas informações, criei uma maquete, onde cada ambiente e personagem pudesse articular as experiências e os saberes das crianças. As crianças de hoje, elas são crianças digitais. O mundo do cotidiano dessas crianças é um mundo onde elas se envolvem permanentemente com tablets, celulares, computadores, jogos interativos, enfim, é um mundo em que, se você não trouxer esse cotidiano delas para dentro de sala de aula, como você irá motivá-las? Apresentei a proposta à equipe e o projeto foi bem aceito. Além disso, precisávamos definir o nome do projeto, que tivesse uma junção entre o lúdico e o mundo infantil. Por isso, Ludimundi. Pensamos nos elementos que constituem o imaginário da criança e, a partir disso, criamos um ambiente lúdico, um mundo que possui características do mundo infantil. Aí que surgiu a ideia do nome Ludimundi. O conceito do logo do Ludimundi foi de desenvolver uma imagem para traduzir vários elementos de um mundo novo, colorido e divertido e que desperte a curiosidade de quem vê. O jogo foi desenvolvido em uma plataforma 3D, mas escolhemos fazer a animação de abertura em 2D buscando um traço inspirado em desenhos de livros infantis. Em uma noite tranquila, um garoto procura por diversão. Buscando novos jogos, encontra um mundo fantástico, cheio de aventuras, onde fará muitas descobertas. Para planejar o Ludimundi, a equipe pedagógica se baseou nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O ambiente criado oportuniza experiências de narrativas, de apreciação e interação com as linguagens oral e escrita, e favorece a imersão das crianças nas diferentes linguagens, gêneros e formas de expressão. Contando sempre com o apoio da equipe pedagógica do portal Cliquideia, elaboramos atividades para cada ambiente. E para formalizarmos nossas ideias, produzimos um documento chamado GDD, que é uma sigla em inglês que significa Game Design Document. Uma espécie de grande plano de ações que organiza e estrutura a produção do jogo. Minha participação foi técnica. Fui responsável pela adaptação do projeto e do roteiro, auxiliando na composição de cada personagem e dos ambientes do jogo. Fiz a ponte entre o diretor de arte e o programador, alinhando com a equipe pedagógica. O primeiro ambiente que produzimos foi a Vila dos Gnomos Pintores, ambiente direcionado às artes. Nessa vila, há um grande arco-íris mágico que proporciona tintas de diversas cores aos gnomos que realizam suas obras de arte. Além disso, há um pincel gigante que apresenta uma exposição de quadros ao ar livre. Todo o cenário com casas de cogumelos, flores, árvores, o próprio relevo e também as personagens foram feitos em um programa que permite a modelagem tridimensional. Esse programa representa o que há de mais novo disponível no mercado, no que se refere à modelagem e animação 3D. Depois da modelagem 3D, do cenário e personagens, ocorre o processo de texturização, muito importante para aproximar os elementos do jogo à realidade. O processo de texturização é a criação de imagens que geram o aspecto da superfície do objeto. Por exemplo, o tronco de uma árvore.
É feita a modelagem 3D em forma cilíndrica e posteriormente se desenvolve uma imagem com as características do objeto real. E essa imagem é sobreposta ao modelo 3D. Já com as personagens modeladas e com suas texturas, ocorre o processo de dublagem das vozes de todas as personagens do Ludimundi. É muito importante que a dublagem seja capaz de envolver as crianças, de convidá-las a conhecer nosso mundo especial. Ter feito parte da equipe de dubladores do projeto Ludimundi foi fascinante. O processo de dublagem se deu com a participação do departamento pedagógico, nos orientando como cada palavra deveria ser pronunciada, de modo que a criança, seja ela da região sul ou nordeste, por exemplo, pudesse ter mais uma ferramenta de aprendizagem ao ouvir os diálogos e as instruções durante o jogo. A técnica de modulação da voz traz emoção à fala das personagens, e isso chama a atenção das crianças e as motiva no processo de aprendizagem. Cansei da cor do telhado da minha casa. Gostaria que o meu telhado tivesse a mesma cor do sol. Obrigado! Sempre quis o telhado amarelo na minha casa. Concluindo o processo de dublagem, ocorre a captura dos movimentos corporais para realizarmos, a partir dessa referência real, as animações das personagens. A produção do avatar masculino ocorreu da mesma forma como fizemos com os gnomos e o pincel gigante. Primeiro, realizamos uma extensa pesquisa de imagens de crianças como referências. Depois criamos esboços de desenhos de meninos e ao chegarmos em um desenho final, esse passa a ser a base para a modelagem 3D, texturização e animação. No caso do avatar, não ocorreu o processo de dublagem, porque ele não fala, comunica-se de outra forma e possui apenas expressões faciais. Finalizadas as etapas de criação e produção dos cenários, personagens e avatar, todo o material é inserido em um outro programa que produz jogos. Nesse programa, montamos todo o cenário, posicionamos as personagens e o avatar em suas devidas áreas e assim ocorre o processo de programação. O Ludimundi não é um joguinho. Quando o professor leva os alunos ao parquinho ou ao pátio da escola, ele precisa ensiná-los a usar os brinquedos ou conduzi-los pela mão enquanto brincam? Isso seria divertido? A gente acredita que não. Por isso criamos um mundo para livre exploração. Da mesma forma que se pode soltar uma criança em um playground, pode-se oferecer a ela este mundo lúdico e deixar que ela o descubra como quiser. Chegar ao nível do intuitivo exige experimentação e técnica. No Ludimundi usamos algoritmos e tecnologias muito sofisticadas e também mecânicas encontradas em jogos consagrados no mercado. Implementamos desde técnicas de navegação a shaders e estamos produzindo o que será talvez o jogo mais completo já feito com o propósito pedagógico. E além de tudo, o Ludimundi é muito divertido. Acredito que podemos dizer que estamos chegando mais próximo que já se chegou de quebrar a barreira que separa os jogos pedagógicos dos jogos de entretenimento. Quando as crianças tiverem acesso ao Ludimundi, espero que cada um dos ambientes, personagens e atividades proporcione um mundo diferente e encantado de ensinamentos, diversão e alegria.